E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, colocando os seus estudos em dia. Aqui no Mais à Prova estamos também colocando as nossas tarefas em dia, ou seja, democratização do conhecimento. Essa tem sido uma das nossas principais causas. Com isso, colocando aqui no nosso YouTube muitas dicas e muitas outras reflexões importantes para você que está preparando-se para o PISM, para o Enem, entre outros tantos importantes vestibulares. Pessoal, a nossa principal prerrogativa aqui é abordar dos assuntos que sejam fundamentais para a prova. E hoje, no nosso vídeo, nós vamos discutir geografia da população e alguns conceitos desse tema. É claro que nós não vamos esgotar esse tema, que é um tema tão vasto e tão fundamental e em vários sentidos deve ser trabalhado de maneira completa em outras aulas e em outros cursos. Mas aqui, de fato, nós vamos abordar os principais conceitos da geografia da população que vai cair no seu PISM 2. Tá legal? Vamos lá? Pessoal, antes de começar, é bom lembrar que às vezes você que está estudando tem dificuldades com os erros e os fracassos, né? Muitas vezes os estudantes têm essa dificuldade, ou seja, nossa, mas eu erro tanto, eu mandei tão mal na última prova e assim por diante, né? É comum isso. Mas algumas frases e alguns pensamentos são muito importantes, porque os nossos mais importantes professores são os nossos últimos erros. E nenhum sucesso é diferente da acumulação de vários fracassos. Ou seja, quem tem muito sucesso aprendeu com os erros e fracassou bastante. Então não desista, porque o fracasso, os erros, fazem parte do caminho. A diferença de quem chega lá são aqueles que não desistiram, né? Então, pessoal, eu gostaria de enfatizar para que você mantenha-se firme na sua caminhada e vamos lá, vamos abordar os nossos conceitos. Antes de mais nada, não deixe de assinar o nosso canal e também de ativar o nosso sininho, deixar o like, comentar aqui embaixo do nosso vídeo. É importante demais para nós esse tipo de atitude. Eu sei que todo mundo no YouTube pede isso, mas para a gente é muito importante. Aqui no Mais à Prova, nós temos essa iniciativa gratuita de aulas e a única coisa que a gente pede é essa moral sua. Tá legal? Vamos abordar o conceito de população absoluta? Veja lá, população absoluta é o número total de habitantes de um dado lugar. Esse número é obtido a partir de levantamentos gerais da população. Para se chegar a esse número, é necessário fazer a contagem de todas as pessoas que habitam o território analisado. Então, pessoal, população absoluta é o número total de pessoas, que não precisa de ser necessariamente apenas um país. Pode ser a população absoluta de uma cidade, de um bairro, de qualquer localidade. População, pelo nome fala, absoluta, é o total de habitantes de um lugar, tá legal? Então fica aí esse primeiro conceito, que é bem diferente da população relativa. Esse indicador demográfico é também conhecido como densidade demográfica ou densidade populacional e é obtido pela divisão do total da população absoluta de um determinado território pela área na qual a população está distribuída. Com essa informação é possível a gente analisar, então, a proporção da população em termos de ocupação em relação ao território. Pessoal, a população relativa nada mais é que a relação entre o número total de pessoas, ou seja, a população absoluta, e a área que as pessoas estão ocupando, tá legal? Temos aqui um ranking da população absoluta, para a gente ter primeiramente uma ideia dessa população absoluta no planeta. Olha só, a população absoluta da China é um absurdo, né? A China tem mais de 1.394.550.000 pessoas. Se a gente comparar com o Brasil, que tem hoje um pouco mais de 210, esse gráfico está ligeiramente já desatualizado, porque ele é de 2019, olha que ele é até muito recente. O Brasil já tem mais de 210 milhões de habitantes. E aí eu te pergunto, quantos Brasis cabem dentro da China em termos de população absoluta? Pois é. Então aí você vê a dimensão da população chinesa, né? O quanto absurdo a gente pode identificar que é grande ainda, né? Imensa a população chinesa. Mas a Índia não fica muito atrás. Olha,
1.343.500.000 habitantes. É bom lembrar, pessoal, aqui um comentário muito interessante, não sei se você sabe disso. O mundo tem mais de 7 bilhões de seres humanos, mas só na Ásia nós temos mais de 5 bilhões, ou seja, a Ásia concentra quase toda a humanidade. Pessoal, o Ocidente, que às vezes a gente se sente super importante, né? A bolha da bolha, nada da nada, o Ocidente é o restinho que sobra da humanidade, tá? Nós temos mais de 5 bilhões de seres humanos habitando a Ásia. Então sim, lá é o lugar mais importante em termos de densidade demográfica, em termos de população absoluta e também, sobretudo, em termos de concentração de pessoas. Pessoal, os impactos da população absoluta da Ásia são imensos na economia e no meio ambiente e em todas as esferas. Olha, a gente pode até falar que o fato de chamarmos o século XXI de século da Ásia está também relacionado com a geografia da população. A gente tem falado que o século XXI é o século da Ásia. Isso devido à pujança ou importância e representatividade econômica que os países asiáticos sempre estão representando no PIB mundial. Mas também toda essa pujança, esse poder econômico que a Ásia tem, se deve à imensa mão de obra que eles apresentam. Então fica aí já essa nossa reflexão. Por outro lado, a gente também pode ver o ranking de países com a maior população relativa. E aí lembrando, né, pessoal, a população relativa é um indicador demográfico também conhecido como densidade demográfica ou densidade populacional, que é obtido pela divisão do total da população absoluta de um determinado território pela área, ok, na qual essa população está distribuída. Então, se a gente olhar aqui o ranking da população dos países, né, que tem mais de 600 habitantes por quilômetro quadrado, em primeiro lugar nós temos Mônaco, em segundo lugar nós temos Singapura, em terceiro lugar nós temos Hong Kong e em quarto lugar nós temos o Vaticano. Ou seja, fica aí a dica, né? Lugares pequenos, lugares diminutos, territórios reduzidos têm maior densidade demográfica. Então, quanto maior o número de habitantes por quilômetro quadrado, maior a densidade demográfica. Quanto menor o número de habitantes por quilômetro quadrado, menor a densidade demográfica, ou população relativa. Aí eu trouxe para vocês até um gráficozinho que coloca assim, olha, população relativa é igual a população absoluta dividida pela área em quilômetros quadrados. Ele é exemplo aí do Brasil, que em 2016 tinha 206.081.432 habitantes. E essa área de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. A população relativa brasileira dava aí, né, olha só, 24 habitantes por quilômetro quadrado. 24 habitantes por quilômetro quadrado, pessoal. Perto dos países que apresentavam mais de 600 habitantes por quilômetro quadrado. Pois é, então a gente fala que o Brasil é um país populoso, porque ele tem muitas pessoas em população absoluta, mas ele é um país fracamente povoado, porque a densidade demográfica é fraca. Aí você pode se perguntar, não, peraí, Felipe, você já apresentou dois conceitos diferentes, populoso e povoado, é verdade. E aí vamos então entender um pouquinho desses conceitos? O que seria um país populoso e o que seria um país povoado? O país populoso, ele é aquele que apresenta uma quantidade enorme da população absoluta, quando a população absoluta é muito grande. E nós vimos que o Brasil é o quinto país em termos de população absoluta no planeta, ficando apenas abaixo de China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, por exemplo. Pois é, então a gente está falando de um país muito populoso, que é o caso do Brasil. Mas o país Brasil é um país povoado? O que significa o conceito de país povoado? Povoado se diz respeito à população relativa. O termo refere-se à relação entre a população absoluta e o local, e a área que essa população ocupa.
ou seja, a população relativa, a densidade demográfica. Se a densidade demográfica é muito grande, é muito elevada, é densamente povoado. Se a população relativa é baixa, ele é fracamente povoado. O Brasil seria um país densamente povoado ou fracamente povoado? Pois é, o Brasil é um país fracamente povoado, porém é um país populoso. Muito bom, pessoal! Temos aí então uma série de conceitos muito importantes para sempre nos atualizarmos quanto a essa parte da nossa matéria, que é a tão famosa geografia da população. Temos alguns conceitos mais importantes também a respeito desse tema, que é o caso da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, bem como o crescimento natural ou vegetativo. Olha lá, como que a gente calcula a taxa de natalidade? Primeira coisa, pessoal, taxa de natalidade é uma taxa, tá? É uma taxa, não é o número de pessoas que está nascendo. Ah, muita gente fala assim, então Felipe, quer dizer que a taxa de natalidade é o número de pessoas que nasceram. Nada a ver. Taxa de natalidade é uma taxa, então ela é um cálculo, que é claro que tem a ver com o número de pessoas que está nascendo. Ela é calculada pelo número de nascimentos vezes 1000 dividido pelo total de habitantes de um país, tá legal? E também temos aí a taxa de mortalidade, que tem um cálculo bem semelhante, que é o número de óbitos, o número de pessoas que bateram as botas, vezes 1000 dividido pelo número total de habitantes. Então a taxa de natalidade vai indicar uma proporção de nascimentos em relação ao total de pessoas daquele país, e a taxa de mortalidade também uma proporção. Portanto, quando nós vamos diminuir essas taxas, fazemos uma subtração entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, nós temos um número chamado crescimento natural ou vegetativo. Se a gente fizer a subtração entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, nós teremos uma taxa que indicará se a população está crescendo ou diminuindo de maneira geral. E aí, cuidado, essa taxa de crescimento natural ou vegetativo não considera a entrada e saída de pessoas, ou seja, no país, né? Ou seja, essa taxa não considera o fluxo migratório, tá legal? Emigrantes ou imigrantes não entra na conta do crescimento natural ou vegetativo, tá legal? Muito importante. Então a gente vai analisar aqui esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês. Olha só que legal. Nesse gráfico, vocês vão observar o seguinte, nós temos aqui a taxa de natalidade, que é o azulzinho, e nós temos a taxa de mortalidade, que é o verdinho. Aliás, perdão, né? Que é o vermelhinho, tá bom? E nessa relação, nós temos em anos passando aqui no Brasil, o crescimento que está em verde, crescimento natural, a taxa natural. Então você vai observar para mim, olha só que interessante, tá? No Brasil, lá na década de 70, né? Olha só, de 1870, né, no seu gráfico, até a gente chegar em 1930 para 1940, nós temos uma relação chamada equilíbrio primitivo, que é o quê, né? A taxa de natalidade está alta e a taxa de mortalidade também está bastante alta. Quando isso acontece, a gente chama isso de equilíbrio primitivo, tá? Muito alta as duas taxas. No Brasil, isso só começa a se modificar na década de 30 e na década de 40. Ah, mas por quê? Ah, mas por quê, Felipe? Começa a se modificar. Você pode estar perguntando aí. Nessa década, o Brasil inicia o seu processo de industrialização e saneamento básico,
com a construção de uma ínfima infraestrutura. E aí as pessoas começam a ter um pouco mais de qualidade de vida e você vai observar que na década de 40, 50 para frente, a taxa de mortalidade começa a cair e a taxa de fecundidade ainda está alta. O que faz a taxa de a taxa de natalidade ainda está alta, né? O que é o azulzinho. O que faria a taxa de natalidade cair? Os fatores que fazem a taxa de natalidade cair já não tem a ver apenas com o acesso das pessoas ao hospital, a medicamento, a infraestrutura. A taxa de natalidade cair tem a ver com um empoderamento feminino. Muitos professores gostam de, em muitas provas, falar de inserção da mulher no mercado de trabalho. É verdade, quanto mais a mulher se insere no mercado de trabalho, menos tempo e menos interesse ela tem em ter muitos filhos. E isso vai diminuindo a taxa de natalidade. Mas eu, como professor de geografia, gosto de abordar muito mais a ideia de que a mulher deve ser analisada em seu empoderamento. Empoderamento feminino é um fenômeno que não diz respeito só à economia. Anote aí no seu caderno. O empoderamento feminino diz a todas as esferas da sociedade e da cultura. A mulher torna-se mais empoderada com a sua renda, mas também empoderada no que diz respeito a seus direitos e deveres políticos, a seus direitos e deveres civis, a seus direitos e deveres sociais. A mulher em todas as esferas da vida humana ganha importância e empoderamento. E quando a mulher tem finalmente a sua libertação e o seu empoderamento diante da sociedade, em uma quebra com as estruturas patriarcais e machistas, elas tendem a ter também um controle sobre a sua vida sexual e, portanto, elas terão menos filhos. O empoderamento feminino, junto com o maior acesso à educação, são os dois principais fatores para que tenhamos, de fato, uma queda na taxa de natalidade. Consequentemente, nós vamos observar que o crescimento natural nesse mapa também está baixando, que afinal, o crescimento natural é a taxinha de verde, tá legal? E ele vai baixando, sobretudo depois da década de 1960 e 1970. Só para você ter uma ideia, de acordo com o IBGE, a média de anos estudados dos brasileiros e brasileiras na década de 60 era de 2 para 3 anos por pessoa. Já a média de anos estudados pelos brasileiros e pelas brasileiras na década de 2010 já era entre 8 a 9 anos por pessoa. Olha que diferença! Essa diferença de anos estudados reflete-se diretamente no cuidado das pessoas com a sua própria saúde. Então, além de a mulher ter menos filhos, os seres humanos começam a ter uma diferença no seu comportamento fértil de maneira geral. E isso nos leva a refletir sobre mais um conceito que eu trouxe aqui para vocês, que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número de filhos esperados por mulher em um país. Olha, pessoal, no Brasil, em 1940, a taxa de fecundidade era de 6 filhos por mulher e começou a cair. No ano 2000, 2,38 filhos por mulher. Em 2010, esperava-se que no Brasil a mulher tivesse no máximo 1,9 filhos. É claro que você fala assim, mas o que é esse ponto 9, né? Será que sou eu, sou baixinho, né? Não, é claro que isso é uma taxa, não é uma expectativa. Mas isso nos mostra que a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos esperados por mulher, mudou-se no Brasil radicalmente. Se em 1970 esperava-se que a mulher brasileira tivesse 5 filhos, agora em 2010 já temos 1,9 e hoje, pessoal, a expectativa é que a mulher tenha menos que 1,7 filhos, tá? Então, no Brasil, a mulher tem tido cada vez menos expectativa de ter filhos. Isso muda muito a economia brasileira, pois diminui totalmente as expectativas de termos mão de obra.
e também de fazermos a economia crescer. Um outro impacto de termos mulheres tendo menos filhos, além da redução do número de pessoas no país e, portanto, consequentemente, a redução da mão de obra, é também uma questão fundamental, que é a previdência social. Quanto menos pessoas jovens, menor o número de pessoas que contribuem para o sistema de aposentadoria do Brasil. Significa que os cofres públicos se abastecem menos com a contribuição dos jovens e conseguem menos arcar com a aposentadoria dos mais velhos. Portanto, essa mudança no comportamento demográfico brasileiro, com as mulheres tendo cada vez menos filhos, se reflete na atual reforma da Previdência que o Brasil vem fazendo. Olha, pessoal, a idade fértil da mulher é de 15 a 49 anos e a mulher tem tido filhos cada vez mais tarde. Isso nos coloca para discutir uma última questão aqui tão importante e relevante, que é a taxa de reposição populacional. A ONU estabelece um princípio muito interessante. Para todos os países, se fazerem a sua reposição populacional, ou seja, equilibrar o número de pessoas que está morrendo com o número de pessoas que estão nascendo, é necessário que exista um número mágico, um número de no mínimo 2,1 filhos por mulher. É necessário que exista então 2,1 filhos por mulher para que o país possa de fato estar minimamente recuperando os mortos com os vivos. No Brasil, já podemos verificar que a taxa de reposição já está abaixo. Afinal, a taxa de fecundidade brasileira, é de 1,6, 1 para 0,7 hoje em 2020. Ou seja, estamos abaixo, infelizmente, da taxa de reposição. Isso significa que as mulheres querem muito no Brasil ter menos filhos. E isso já está impactando enormemente a nossa economia e isso já está diminuindo enormemente a nossa possibilidade de desenvolvimento econômico e também previdenciário, no que diz respeito ao balanço do nosso sistema da Previdência. Muito bem, isso também gera uma outra questão. O Brasil está vivendo uma modificação na sua pirâmide etária. Olha que legal! A pirâmide etária é a relação entre o número de pessoas que existe no país e a idade dessas pessoas. Então a gente divide a idade com o número de pessoas para cada idade. Você vai ver aí na imagem que o número de pessoas em São Paulo, em 2010, apresentava um número muito alto para pessoas muito jovens. Significa que nascia muita gente, mas também morria muita gente. O segredo para os vestibulares de ler a pirâmide etária é tomar o seguinte cuidado. Quando a pirâmide etária apresenta uma base muito larga, significa que nascem muitas pessoas. Mas se o miolo grosso, essa parte grande da pirâmide, também está muito no pé da pirâmide, significa que as pessoas estão morrendo rápido. Porque as pessoas não estão conseguindo ter um número muito grande de pessoas nesse país. Esse país não está tendo um número muito grande de pessoas com idade mais avançada. Porque quanto maior, mais alto na coluna da pirâmide, mais avançada é a idade. Lá no topo são os idosos, lá na base são os nenéns, no miolo tem adolescentes e adultos. Bem no centro são os adultos. Então, se a quantidade de adultos está cada vez menor, significa que nesse país, a pirâmide etária desse país nos revela que a qualidade de vida nesse país é muito baixa, porque os adultos estão morrendo muito recentemente. É o que aconteceu com a pirâmide etária de São Paulo em 2010, como você pode verificar aí. Porém, em 2060, você vai verificar que a pirâmide etária de São Paulo vai mudar radicalmente. A base já está bem menor e o topo está bem maior. O número de adultos está reduzindo, não porque eles estão morrendo, porque afinal eles estão conseguindo chegar à idade idosa, É terceira idade, eles estão chegando a idosos, mas porque a base está diminuindo, o número de crianças está menor.
Isso nos leva ao conceito de envelhecimento populacional. O que é o envelhecimento populacional? Temos mais velhos e menos jovens. Isso nos implica dizer que o Brasil está vivendo esse envelhecimento populacional. Estamos vivendo uma verdadeira inversão da pirâmide. Olha só esse gráfico que tem as mudanças etárias. No início, no Brasil, nós tínhamos uma pirâmide bem piramidal, né? A base era bem larga e o topo era bem pequenininho. No meio, em 2020, que é o ano atual, você vai ver que a base está bem pequena, o miolo está bem largo, ou seja, tem muitos adultos, né? Estão chegando à idade adulta, a qualidade de vida está melhorando e o topo está começando a aumentar. Por outro lado, essa última pirâmide está mostrando uma incrível inversão. O topo está muito largo e o meio bem menor e a base ainda menor. Isso significa que esse país, que nesse caso é o Brasil, está vivendo uma mudança chamada envelhecimento populacional. Uau, pessoal! Esse é o fenômeno da atualidade que o Brasil terá que enfrentar. E eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado muito de todos esses conceitos. Assine o nosso canal, deixe o seu like e não esqueça de dar sugestões para os nossos próximos vídeos, tá legal? Muito obrigado, espero que tenham adorado a nossa aula de hoje.